Então, nós terminamos Gênesis, vamos começar Êxodo hoje, e se assim o Senhor permitir, nós vamos continuar os outros livros também. Hoje uma introdução sobre a Bíblia, para a gente entender, né, quem escreveu, por quê, como que chegou até nós, qual foi a primeira vez que escreveu, em que língua foi escrito, como é que nós temos a Bíblia na nossa mão hoje, para a gente poder entender. Eu dei uma introdução em Gênesis, mas eu quero continuar em Êxodo, para a gente ter em mente isso. Acho que nem todos viram isso, né? Então aqui em cima eu coloquei uma imagem, tá bom? E nós vamos, se eu começar do começo aqui, a primeira Bíblia eram 5 livros, né? 5 livros, que eram 5 rolos. Tá vendo esse rolo aqui? Em cima? Então a Bíblia foi escrita assim, né? Tipo aquele pau de macarrão de bater no marido. E aí, ela foi escrita em hebraico, tá? Foi a primeira versão, foi em hebraico que escreveu. Só tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamada a Bíblia dos Hebreus. E ela é escrita da direita para a esquerda, diferente de nós que escrevemos da direita para a esquerda, tá bom? E então eram rolos assim que ia abrindo para poder ler. Não tinha capítulo, não tinha versículo, não tem vogais, é tudo consoante, não tem a E e o U, né? É assim que a Bíblia foi escrita, os 5 primeiros livros. Aqui é um judeu lendo a Torá, ela chama Torá, que é em hebraico, Torá, 5 primeiros livros. Para nós chama Pentateuco, porque foi traduzido para o grego, então nós conhecemos como Pentateuco. Esses nomes aqui que nós conhecemos, eles são tudo grego, tá? O original são esses aqui, ó, que são em hebraico, tá bom? Ele tem um negócio na mão, uma fita, na mão esquerda, chama tefilim, né? Ou os tefilins. Os judeus têm isso na mão porque tem uma passagem bíblica que fala assim, que você atará a palavra de Deus na sua mão, colocará na sua cabeça, né? Eu penso assim, que ela sempre tem que estar na mão assim, certo? E eles falam que é assim, enrolado. E na cabeça, quer dizer, você tem que ter na sua cabeça, na sua mente a palavra de Deus. Eles acham que tem que colocar uma caixinha e pôr esse versículo aqui, né? Então tem 4 versículos aqui em cima, que eles põem, 4 rolinhos. Eles põem o versículo, um rolinho e põem 4, e na mão aqui 1. Então são 5, que simbolizam os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles conhecem como Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Esses são os nomes originais. Nós vamos entender isso bem rapidinho, tá? Só para entender, então, Moisés recebeu a palavra de Deus e ele escreveu os 5 primeiros livros, certo? Moisés. Eu ia perguntar para vocês quem escreveu, mas já falei direto, tá bom? Ele recebeu, estava em hebraico, tá bom? Aí depois ela foi traduzida em grego, que aí nós chegamos no Pentateuco. Por isso que primeiro foi em hebraico e depois no grego. Por isso que nós temos os nomes no grego, tá? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É chamada, não sei se vocês já ouviram falar, da Septuaginta. Ouviram falar já? Septuaginta. Também ela tem um símbolo que é LXX, quer dizer, 50, 10, 10, 70. A Septuaginta. Por que ela tem esse nome? Vocês lembram da história de Alexandre o Grande, lá na Grécia? Ele tinha uma biblioteca enorme. Ele só não tinha Bíblia. Então ele chamou 70 rabinos, ou 72. E esses rabinos, né, que são judeus, eles em 70 ou 72 dias, eles traduziram toda a Bíblia em hebraico para o grego.
tá? Então é chamada de Septuaginta por causa disso. Eu vou tentar ir assim um pouquinho mais rápido. Só para ter uma ideia, os discípulos, né, que escreveram o Novo Testamento, eles usaram, a maioria usou a Septuaginta. A maioria usou essa tradução do grego para escrever para nós o Novo Testamento. Tá? Então é daquela época dos discípulos, a Septuaginta. A Torá é antes de Jesus. Tá? Lá no início, no começo de Gênesis. E aí depois que foi traduzido. Então, o hebraico foi traduzido para o grego, e aí então, e aquela imagem ali, ó, é uma Septuaginta, é uma página da Septuaginta. É grego, não sei nem o que está escrito aí. Tá bom? Aqui nós temos a Vulgata. A Vulgata é do grego para o latim. Foi a igreja romana, a igreja católica, que traduziu São Jerônimo, né, se não me engano, São Jerônimo, no ano de 340 depois de Cristo. Então, do hebraico para o grego, do grego para o latim, certo? Chamada Vulgata. E depois nós temos, então aqui, aqui é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que está escrito. E está vendo como era rolo? Antigamente era rolo, e aí aqui já está com a Bíblia. 1450, nós vemos aqui a invenção da impressora Gutenberg. O pastor sabe, né, da tipografia. O pastor já trabalhou nisso, eu já trabalhei na tipografia, que colocava aquelas suas letrinhas aqui. Mas que dificuldade que é. E eles traduziram a Bíblia, né, aqui para o alemão. Uma Bíblia em alemão aqui, tá bom? Aqui ela aberta, né? Então, 1450, na invenção da imprensa, Gutenberg, que teve a reforma lá, 1500, né? Que aí então traduziu, o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia, que traduziu então para o alemão, ó, do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o alemão. Você vê até onde chegou para a gente. Do alemão eu não trouxe, eu ia trazer, deixei lá dentro a Bíblia em inglês, do alemão para o inglês, do inglês para o espanhol, e do espanhol então chegou em português para nós. Português, João Ferreira de Almeida, né? A gente vê a importância dos jovens. João Ferreira de Almeida tinha 16 anos quando ele começou a traduzir a Bíblia no português. Já pensou? Em menos de um ano ele terminou, né? E nós temos a Bíblia até hoje, João Ferreira de Almeida, essa que nós usamos, João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, e assim chegou até nós. Não, aqui não, aqui é para o final. E aqui em cima então nós terminamos, tá? Então agora nós vamos voltar para as duas. A primeira em hebraico, e aqui nós temos o Pentateuco, tá bom? Vou começar com o hebraico. No hebraico ela chama Torá. Eu já mostrei aqui, o Breno viu, né? A Torá, que tem 5 primeiros livros: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Traduzindo aqui, Bereshit, princípio, né? Gênesis, o princípio, e para eles também, todos os nomes deles são as primeiras palavras de cada livro. Então, o primeiro livro que a gente conhece como Gênesis é Bereshit. Se você pegar a Bíblia, vai estar escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então eles colocaram o primeiro nome, princípio. E nós sabemos que Gênesis é o princípio. Nós vimos o princípio da criação, o princípio de tudo, né? Quando Deus prometeu que viria o Messias, né? O começo de tudo está ali. Princípio, Bereshit, tá? Shemot são os nomes. Se você pegar Êxodo, vai ver que começa lá. Esses são os nomes. Nós vamos ler, porque vamos ler hoje o Êxodo. Shem é nome, tá? E esse aqui seria os pronomes. Os nomes. Então, Êxodo quer dizer os nomes, tá?
Vaikra são os chamados. Então nós vemos que Levita, ó, esses são os chamados, por isso que é chamados. Bamidbar. A palavra ba em hebraico é no, na, nos, nas. Midbar é deserto. Então essa palavra aqui é no deserto. E nós conhecemos como números. Tá? E Devarim. A palavra davar é palavra, quer dizer palavra. E Devarim é no plural, então são as palavras. Também em Deuteronômio, se você for ver lá está escrito as palavras, é tudo o começo de cada nome. E aí, se você pegar todos os livros na Torá, você entende assim, que no princípio, né, esses são os nomes chamados no deserto pelas palavras. Dá um sentido, tá bom? A palavra Torá, que é daqui para cá que eu ensinei, aqui ó, Torá, tá vendo? Torá quer dizer orientar. Então nós vamos entender isso daí. Aí nós acabamos isso e partimos para cá. Quando eles estavam no deserto, não tinha relógio, não tinha nada, não dava para saber o que eles iam fazer, como é que eles iam se orientar, onde é que eles estão, né? E aí então, fala assim, não, espera, quando sair o sol, a gente vai saber. Mas que jeito, como não saber? Então, eu estava prestando atenção, o nosso sol nasce ali, nessa direção, né? Certo? E aí então, lembra que eles escreviam da direita para a esquerda? Então, nós podemos dizer que lá está a direita, porque o sol nasce na direita, né? E ele se põe na esquerda. Então, nós já temos a posição para a gente saber os pontos cardeais. E o sol nasce no leste, certo? Então, leste. Nós sabemos então que é norte, sul, leste e oeste. Tá vendo? A gente tem uma orientação. Porque se a gente não soubesse também onde que era, se eu virar para cá, eu ia falar o contrário, né? Eu ia falar que seria norte, sul, leste e oeste. Eu sei que o sol nasce lá. Se o sol nasce no leste e também é da direita para a esquerda, então eu sei que é essa posição. E aí é orientar. O que eu quero dizer isso? É que quando Deus deu a palavra, foi a orientação para nós. Os 5 primeiros livros que começou, era orientação para eles. Para nós, a orientação está aqui. Entendeu? Orientar. Uma pessoa que está sem orientação, ela está desorientada, né? E aí então a Bíblia pode orientar o que é certo, o que é errado, como faz para ir para o céu. E com o que é errado a gente já aprende, não precisa nem ensinar, né? Só precisa aprender o que é certo. Espero que tenha assim, meio por cima, para a gente entender. Rapidamente, no grego então, que nós conhecemos Pentateuco. Por que esse nome, Pentateuco? Penta, acho que todo mundo sabe o que é, né? 5, penta, né? Penta, 5. Teuco, os rolos. Lembra que eu falei que eram os rolos, pau de macarrão lá que eles escreviam, né? Então, cada livro, são 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 livros. Em grego eles traduziram Pentateuco, 5 livros. O Gênesis, que fala do princípio, tem 50 capítulos, tá bom? O Êxodo, que nós vamos começar hoje, tem 40. E Êxodo, em grego, quer dizer saída. E nós vamos ver a saída do povo, que ficou escravizado e Deus livrou. Nós vemos a nossa saída do mundo para o céu também. Levítico, que são os levitas, né, da tribo de Levi, que serviam o Senhor. Os números, por que tem isso daí? Porque teve um recenseamento, né, e aí então foi contado, então aí são os números. Deuteronômio, Deutero é segundo ou segunda, nômio é lei. Se você ver, repete, os 10 mandamentos vão repetir em Deuteronômio, por isso segunda lei, né? E não é segunda lei também, acho que não estaria certo, porque é a mesma lei, repete tudo, só repetiu segunda vez, né? Então, eu acho que dá para ter uma ideia, né, de como a Bíblia chegou até nós, como que é o original e por que nós temos esse nome até hoje, certo? Alguma dúvida? Não.
E aí então nós terminamos Gênesis. Gênesis começou assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não explica Deus. Ele não quer explicar. Ah, mas quem é Deus? Ah, como Deus assim? Não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não importa, ele criou e pronto, acabou. Quem é Deus? Deus não se explica, né? Diz que até se a gente olhar a natureza, a gente já vai falar que existe Deus. Não precisa nem falar nada, certo? Então começa com Deus criando. Só que Gênesis, lembra? Acabou com José no caixão e parou. Puxa vida, começa com Deus criando e José num caixão. Aí nós vemos que era um exemplo, lembra? 400 anos eles levando aquele caixão, né? Que ele falou: olha, vocês vão voltar para a terra, vocês não vão ficar no Egito. Lembra que eles estavam no Egito? Então era um símbolo de que eles iam sair lá do Egito. E aí nós temos no livro de Gênesis, Deus prometendo que nós vamos sair desse mundo. E quando olhamos para a cruz, na nossa caminhada, a gente sabe, nós vamos para o céu. E nós paramos aqui, certo? Agora então, Gênesis, capítulo 1. Demorei na introdução, mas eu acho que era importante. Gênesis 1 e 1. Segundo livro da Bíblia, né? Primeiro a gente já viu. Segundo livro da Bíblia. Eu vou lendo e já vou falando para a gente poder ganhar tempo, tá? Gênesis 1 e 1. Segundo livro. Esse daí então não tem, porque. Desculpa, esse daí não tem, porque esse é só o Novo Testamento, tá bom? E é no Velho Testamento. Êxodo 1 e 1 diz assim: são estes os nomes. Está vendo aqui? Êxodo, Shemot, os nomes. E eles, então é assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, para cada um entrou com a sua família. Então aqui, olha que interessante que nós vamos tirar aqui. São estes os nomes. E aí ele vai falar o nome de cada um das 12 tribos, das suas famílias. Foi lá que iniciou o povo de Deus. E aí eu quero mostrar o quê? Que lá em João 10 e 3, lembra daquela passagem que Jesus fala assim, que ele conhece as ovelhas, né? E que são dele, e ele chama cada um pelo seu nome. E aí então aqui, o começo era o povo de Deus, era Israel, era os judeus. E ele disse: eu conheço cada um, eu chamo cada um pelo seu nome. Por isso que Shemot é os nomes, por isso que Êxodo fala dos nomes de cada um. O nome é importante. E aí nós vemos Jesus. Quando o Senhor Jesus vier nos buscar, Ele vai chamar cada um pelo seu nome. Ele vai falar uma palavra, cada um de nós vamos escutar o nosso nome, que nem Oswaldo tem milhões de Oswaldo. Mas quando ele falar, eu vou saber que sou eu. Né? Como vai ser? Oswaldo Peralta, acho que não vai ser Peralta, mas Oswaldo Franco, sei lá. Eu sei que quando falar, na hora eu vou saber que sou eu e já vou subir. E ele vai chamar cada um de vocês pelo seu nome e vai subir. E aí nós vemos isso aqui, ó. Por quê? O bom pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelo seu nome. São esses os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com a sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulun, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Lembra? Nós acabamos com Gênesis e ele faleceu, ele estava ali no caixão e ele falou: ó, nós vamos sair, profetizou que eles iam sair, falou: leva os meus ossos. E aqui então diz que morreu toda a família, morreu aquela geração, aquele faraó bonzinho, né? Também morreu, e aí entrou um outro faraó. Aqui então é outro faraó, não é o mesmo faraó da história de José que nós terminamos, tá? 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e
se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. É uma promessa de Deus. Começou lá com Adão e Eva, ó, ser fecundos, encher a terra. Depois foi para Abraão, Isaac, né, Jacó, José, enche a terra. Né? E aí, disse que eles cresceram demais, mas aumentou, assim, disse que foi tremendamente, que não dava para contar. Então, que eles cresceram, eles eram mais do que os egípcios. 8. Entremente se levantou um novo rei, um novo faraó, sobre o Egito, que não conhecera José. Como não conhecer José? Se foi ele que salvou todo o povo do Egito e salvou toda a terra. Lembra? Ele que juntou a comida lá, os celeiros, porque senão todo mundo ia morrer. Isso aqui quer dizer que esse novo faraó que levantou, ele não ia com a cara nem de José e nem com o povo judeu. Então ele não conheceu, tipo assim, desfez mesmo. Essa raça maldita. Mas tudo por trás disso tem um inimigo. Tá? E esse faraó então não gostava de judeu, não gostava do povo de Deus de jeito nenhum. 9. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Nós, os evangélicos, os filhos de Deus, nós crescemos e multiplicamos muitíssimo. E nós vamos ser o maior povo da terra, e o inimigo não quer isso. Ele quer nos destruir, não quer que a gente venha nas reuniões, não quer que a gente fale para a nossa família, não quer que a gente espalhe de jeito nenhum. E assim aquele faraó representava o inimigo. 11. E os egípcios puseram sobre ele feitores de obra para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Então os judeus, eles fizeram 2 cidades que tinham ali depósitos para armazenar grão. Lembra? Se não fosse isso, eles tinham morrido de fome. 12. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. A história da igreja, desde o começo, sempre foi assim. Quanto mais persegue a igreja, quanto mais bate na igreja, mais ela cresce. Ela cresce e não para de crescer. Quanto mais ela espalha. E assim até hoje, quanto mais perseguirem nós vamos crescer. Quanto mais nos afligirem, mais vai ser o povo de Deus. Tá bom? Continuando. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, em todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. Ó, essa palavra amargar é interessante, tá bom? Mais para frente vai ter a saída. Vocês lembram daquela historinha de que a última praga que teve lá no Egito, a morte dos primogênitos, Deus falou: ó, essa noite que vocês vão sair, vai começar aqui a Páscoa, vocês vão comer, tá lá, se vocês quiserem depois dar uma olhada, qual o versículo que eu estou aqui? Êxodo 12, 8, depois você dá uma olhada lá. Vai falar que eles tinham que comer o cordeiro, que é símbolo de Jesus, né? O sangue na porta, iam comer com ervas amargas, porque foi dureza naquele deserto, no Egito, quando eles tinham que fazer os tijolos, levantar as casas e trabalhar a chicote e sem direito a nada, nem comida, se vira, entendeu? E sem ganhar nada. Então, era uma coisa muito amarga e era para eles lembrar disso, né? Os judeus até hoje fazem isso. E comem ervas amargas e comem ali o cordeiro, lembrando de como foi ruim aquele período. E aí então, como foi ruim o sacrifício também para Jesus Cristo, como foi amargo para ele. Mas depois, para nós, a salvação. Então, ervas amargas aqui. E fez amargar o povo do Egito. 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias
das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. O nome das parteiras aqui, Sifrá e Puá, tem os nomes delas traduzidos. A Puá é luz e a Sifrá é esplendor. Por quê? As parteiras trazem a luz, né, os filhos. E você vê que interessante? Deus colocou o nome das duas na Bíblia. Por quê? Porque elas foram importantes. Elas obedeceram a Deus e não obedeceram às autoridades. A Bíblia fala que é para a gente obedecer às autoridades. Mas, enquanto essas autoridades estiverem debaixo da lei de Deus, quando elas passarem a lei de Deus, aí importa mais obedecer a Deus do que aos homens, certo? Isso vai servir para nós, eu não sei o que vai acontecer para frente, mas se entrar uma lei em que dá direito ao aborto e fala que não é para ir mais na igreja, e essa lei vai falar que menina é menina e menino é menino, isso passa da Bíblia. Então aí, lembra, importa obedecer a Deus do que aos homens, tá bom? Continuando, dizendo, quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Olha o inimigo por trás, isso já começou muito antes, né? Lá em Gênesis 3:15, Deus prometeu, quando o homem e a mulher pecaram, Deus prometeu que viria um homem, um varão, através da descendência da mulher, que ia morrer por nós, derramar o seu sangue. E assim, então o inimigo que estava ali, que estava na serpente, ele ouviu tudo aquilo direto de Deus. Ah, então vai vir um homem, um menino, vai nascer com um menino. Então é o seguinte, toda vez que tiver uma possibilidade de vir o Messias, eu vou matar todo mundo. E aí ele colocou no coração daquele faraó, mata todos os meninos. Por quê? Aqui viria o libertador. Primeiro, Moisés, que ia libertar o povo. Então vão matar todos os meninos para não nascer Moisés. E outra, a descendência viria Jesus. Então vão matar todos os meninos desse daqui, porque é descendência dos judeus, né? Então vão matar todos porque não vem o Salvador. Porque não era só o faraó que era ruim, mas quem estava nele era o próprio Satanás, impedindo que viesse o libertador de Israel e impedindo que viesse o libertador da igreja. Mas nunca consegue, nunca vai conseguir isso, né? Deus é Deus, o resto é resto. E aí então, falou para as parteiras, ó, se for menino, vocês matam na hora. Se for menino, não tem problema, pode deixar, não tem problema. 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito, antes deixaram vivos os meninos. Então, ó, só para vocês decorar aí, Atos 5:29, tá falando, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 18, então o rei do Egito chamou as parteiras e disse, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Aí, eu quero chamar a atenção o seguinte, elas não mentiram, tá? E tem gente que fala assim, ó, elas mentiram para o faraó para salvar os meninos. Elas não mentiram, porque as hebreias são realmente mais vigorosas. E aí elas ganham o filho mais rápido, isso era verdade. O que foi que nós vamos ver depois no outro versículo que elas fizeram, que Deus gostou, é que elas não fizeram assim, ir lá e matar os meninos. Não, isso elas não fizeram. E elas eram chefes, porque era tanta gente, só duas não ia dar. Então elas eram chefes, né, das parteiras. E aí então, elas não devem ter avisado as parteiras de nada. Elas só não deixou acontecer, porque elas temeram a Deus. Então elas não mentiram, tá bom? Tem gente que fala que elas mentiram e Deus se agradou. Não, Deus se agradou da atitude delas, de obedecer a Deus e não... Quer ver aqui como isso fala? 20. E Deus fez bem as parteiras. O povo aumentou e se tornou muito forte. 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Foi porque elas temeram a Deus. Elas não mentiram. Elas temeram a Deus. E Deus deu para elas, porque elas não tinham
marido, nem filho. Deus deu marido, deu filho, deu casa para ela, deu um monte de coisa. Por quê? Porque elas temeram a Deus. 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Veja bem, de novo aqui. Com a parteira não deu certo, né? Matar os meninos. Então eu tenho outra ideia. Eu vou falar para todo o povo do Egito. Se vocês verem as parteiras dando nos meninos, vocês matam. Mata tudo. Não quero ver menino. Não quero que venha o libertador de Israel. Não quero que venha o libertador da igreja. Eles nem sabiam que era igreja ainda, mas eu estou falando que era de Jesus já. E aí então, se tiver menino, ordenou para todo mundo: mata, mata. E aí, interessante. O que era para fazer? Era para jogar no Nilo. O rio Nilo, só para vocês terem uma ideia, eles tinham como uma divindade o Nilo. Porque o Nilo é que dava vida. O Nilo, você plantava, usava água, né? Tomava água, se vivia. Então, o Nilo era um deus. Para os egípcios era um deus. Aí faz o seguinte: pega os meninos que nasceram das egípcias e oferecem aos deuses. Joga no rio. E sabe o que tinha no Nilo? Crocodilo. Joga os meninos vivos lá para os crocodilos, entendeu? E assim vamos agradar ao Deus Nilo. Veja bem como é que é. Mata ele, se não for afogado, um crocodilo come. Que terrível, né? Não é fácil não, mas ele não conseguiu nada disso não. Né? E aqui terminou o primeiro capítulo para a gente poder parar nisso daqui. Então eu creio que eu falei muito rápido, correndo, mas deu para a gente ter uma ideia, né, do primeiro capítulo de Êxodo, que é Shemot, que é os nomes, né? Deu para ver aqui, Êxodo, que é a saída que nós vamos estudar, e vamos ver qual foi a saída, né? Que Deus preparou Moisés e que tirou eles do Egito, e nós vamos ver tantas passagens aqui falando da história de Deus. O que nós podemos tirar para nós? Primeiro, com a Bíblia, nós devemos amar esse livro, sabe? Amar de verdade, né? Não é assim: vou amar tanto que eu vou deixar ele guardado numa estante, né? Como amuleto, relíquia. Não. Amar da maneira que diz os versículos: está na sua mão. Então eu vou pegar e vou fazer um tefilim. Vamos lá. Eu vou fazer um tefilim e vou amarrar na minha mão. Não, tenha sempre ela na sua mão, para você saber o que Deus quer falar com você. Leia, nós começamos agora Salmos, né? E nós já estamos, hoje é dia 4. Então hoje é para ler o capítulo 4, né? De Salmos. E vamos fazer isso, ler pelo menos um capítulo por dia. Não é nada, é pouquinho. Você já leu? Não, hoje, né? Eu também, hoje ainda não li o 4, mas nós temos até meia-noite para ler, né? O 4, e vamos ter assim. Aí vamos ter os tefilins na cabeça, né? Não vamos pegar aqui, amarrar a Bíblia aqui e sair na rua com a Bíblia aqui. Olha, eu tenho a palavra de Deus na cabeça, né? Não, nós vamos guardar, né? Como é que é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não li, está aqui, né? Então é assim para a gente fazer, colocar na mente. E a Bíblia é o quê? É uma orientação. Por isso que Torá, o primeiro nome da primeira Bíblia era orientação. Então a Bíblia é para nos orientar, né? Olha quanta coisa nós aprendemos hoje, né, de como é que era a Bíblia e como que ela chegou até nós com tanto sofrimento, muita gente querendo acabar com a Bíblia, queimar, destruir, assim como destruiu os meninos, mas não consegue. Ela está aqui, perfeita nas nossas mãos, né? E é por isso que eu tenho estudado o hebraico, para a gente ver mais profundamente, poder passar para vocês. Não que vocês tenham que estudar o hebraico, não, mas a gente vai entender a Bíblia mais profundamente. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer saber, né? E
Aprendemos sobre os rolos. Nós vimos que depois veio aqui latim, veio a Vulgata. Me perdi. Vamos nós. A Torá, depois veio a Septuaginta, que era no grego, agora ali o latim, a Vulgata, no latim. Aí depois então para o alemão, né? E depois nós vimos inglês, espanhol e aí português. João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que nós temos hoje. Quem escreveu a Bíblia? Vou perguntar agora de novo. Os 5 primeiros livros. Quem pode me falar quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Moisés, você falou. Moisés, falei Moisés, lembra? Né? Então Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí os críticos falam assim: se Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, como que ele escreveu? Vamos achar lá para terminar? Deuteronômio 34. O 5º e último livro. Achei. Achou? Lê para mim. É qual mesmo? Deuteronômio 34. Ih, está longe ainda. Quem vai achar? Deuteronômio 34. 34? 34. Quem vai achar? Achei. Achou? Versículos 5 e 6. Lê bem alto para a gente. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Aí, então aqui, Moisés escreveu que ele morreu e que Deus sepultou ele. Aí os críticos falam: ué, mas se foi Moisés que escreveu, como que ele escreveu que ele morreu e que Deus sepultou ele? Como pode? Isso, e agora? Hã? Bom, se foi Moisés que escreveu até o finalzinho, que foi Moisés que escreveu, foi. Se foi até o finalzinho, Deus revelou para ele tudo isso antes dele morrer, e assim ele escreveu. Se não foi, esse último capítulo, alguém então terminou para ele. Falou: olha, ele morreu, né? E Deus o sepultou. Mas você sabe por que Deus sepultou Moisés? A única pessoa que Deus sepultou foi Moisés. Por quê? De tão importante que ele era para os judeus, né? De tudo que ele fez, de que como Deus usou ele, quem era importante era Deus, não era Moisés, certo? Foi Deus que fez isso, Deus que planejou tudo, Deus que livrou eles de lá. Então, até o próprio Satanás queria o corpo dele. Por quê? Imagina, então aqui o corpo de Moisés está aqui sepultado nesse lugar. O que vocês acham que ia acontecer? Isso, todo mundo ia lá, até hoje ia ter peregrinação, ônibus, avião, todo mundo indo para lá. Oh, Cristo, Moisés, oh. Entendeu? E o inimigo queria isso, que adorasse ele. Então, Deus não deixou saber aonde que Deus sepultou Moisés, certo? E aí acabou com a idolatria. O importante não é quem está aqui na frente falando, o importante não é quem faz campanhas enormes e Deus usa com maravilhas, com curas, libertação, não. O importante é Deus, entendeu? A gente tem que lembrar de Deus, certo? Que legal Deus usar cada um de vocês para fazer grandes coisas, mas o importante é Deus, certo? A gente tem que agradecer que Ele nos usa, porque Ele vai... A gente tem que agradecer que Deus faz as coisas boas para a gente. É verdade. E às vezes as pessoas não pensam dessa maneira, né? Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia para começar a pensar dessa maneira, né? A gente tem que ver as pessoas, que legal, né? Tem a pastora que vem aqui trazer a palavra para a gente, todos os dias ela vem e limpa isso daqui, é só ela, e trabalha demais aquele negócio todo. Tudo bem, mas o importante é que Deus está fazendo isso na vida dela. Sim. Nossa, que Deus maravilhoso que traz a sua palavra, que Deus maravilhoso que mostra as coisas para a gente. Vamos supor que ela parte e vai embora, Deus me livre, né? Mas é que ela vai embora. E aí, o que vai fazer? Deus vai colocar outra pessoa e vai continuar, certo? Então o importante é Deus, certo? Nós somos importantes para Deus, mas para nós Ele é o importante.
Ele é que nos orienta. Alguém tem alguma pergunta para a gente terminar? Quer saber de alguma coisa? Tem uma dúvida? O que aconteceu, o que não aconteceu? Mas como isso, como aquilo? Senão a gente vai terminar. O que eu ia perguntar para você, como você falou, né? Deus que fez o sepultamento De Moisés. de Moisés. Quem ficou no lugar de Moisés nessa época? Então, aí nós vamos ver. Quem vai entrar aqui depois de Moisés nas próximas lições. Não perca os próximos capítulos. Lucélio, então, vai terminar aqui para nós desligar. Isso, continuar lendo. Mas vem aqui que vai ser gostoso. A gente vai aprender muito mais. Tá bom? Pode desligar os dois, né?